Imagine por um momento que todos os seus sonhos e aspirações estão ao seu alcance. Visualize um futuro em que nenhum obstáculo é demasiado grande e nenhum desafio é demasiado complexo. Não se trata apenas de um exercício de otimismo, mas de uma realidade que pode construir com a força da sua vontade. A vontade é como um músculo que precisa de ser exercitado e fortalecido. Cada pequeno ato de determinação, cada decisão firme tomada, contribui para desenvolver esta poderosa ferramenta interna. É a vontade que nos leva a levantarmos-nos depois de cada queda, a perseverar quando os outros desistiram e a encontrar soluções onde os outros só veem barreiras. Pense no seguinte: na vasta arena da vida, cada um de nós tem um papel único. As circunstâncias podem variar, e os desafios podem surgir de forma inesperada, mas o que realmente determina o nosso sucesso e a nossa capacidade de ultrapassar as adversidades é a nossa vontade. A força de vontade não só nos define, como também nos dá a capacidade de redefinir as nossas circunstâncias. Reflita sobre os momentos da sua vida em que sentiu uma força interior que o empurrou para a frente, mesmo quando tudo parecia estar contra si. Essa força, essa centelha de determinação, é o início de uma vontade férrea. Em cada um desses momentos, esteve a exercitar a sua vontade, preparando-se para enfrentar maiores desafios e alcançar maiores sucessos. Este audiolivro guiá-lo-á através dos princípios fundamentais do treino e fortalecimento da sua vontade, permitindo-lhe alcançar níveis de sucesso e satisfação pessoal que nunca imaginou serem possíveis. Prepare-se para descobrir como a força de vontade pode ser o seu aliado mais poderoso na busca dos seus sonhos e na superação de qualquer adversidade. Considere a força de vontade como uma bússola interna que o mantém no caminho certo, mesmo quando os ventos da dúvida e da adversidade sopram contra si. É a força que lhe permite dizer sim quando toda a gente diz não, e que o mantém em frente quando as coisas ficam difíceis. Este livro não é apenas uma coleção de ideias e princípios, é um mapa para a autodisciplina, a determinação e o sucesso. Orison Swett Marden, com a sua sabedoria e experiência, mostrar-lhe-á como canalizar a sua energia e dirigir a sua vontade para os objetivos que realmente importam. Aprenderá a transformar os fracassos em oportunidades, a transformar os obstáculos em trampolins para o sucesso e a desenvolver uma mentalidade que não desiste de nada. Por isso, acomode-se, abra a sua mente e o seu coração e deixe-se inspirar pelas palavras de Orison Swett Marden. Este é o primeiro passo para uma transformação profunda, para um futuro moldado por uma vontade férrea. Capítulo 1. Treinar a vontade. A educação da vontade é o objetivo da nossa existência, diz Emerson. E isto não é dizer muito, se considerarmos a vontade humana nas suas relações com o divino. Isto está de acordo com a afirmação de J. Stuart Mill de que um caráter é uma vontade plenamente formada. No que diz respeito às relações meramente mundanas, o desenvolvimento e a disciplina da vontade são de suprema importância para o sucesso na vida. Ninguém pode avaliar o poder da vontade. Ela é uma parte da natureza divina, que é parte integrante do poder da criação. Falamos do fiat de Deus. Fiat lux, faça-se a luz. O homem tem o seu fiat. As realizações da história foram as escolhas, as determinações, as criações da vontade humana. Foi a vontade, tranquila ou combativa, gentil ou sombria, de homens como Wilberforce e Garrison, Goodyear e Cyrus Field, Bismarck e Grant, que os tornou indomáveis. Fizeram simplesmente o que tinham planeado. A esses homens não se pode deter mais do que se pode deter o sol ou a maré. A maioria dos homens fracassa, não por falta de educação ou de qualidades pessoais agradáveis, mas por falta de determinação obstinada, por falta de vontade destemida. É impossível, diz Sharman, examinar as condições sob as quais a batalha da vida é travada, sem perceber o quanto realmente depende, na medida em que a força de vontade é cultivada, fortalecida e operacionalizada nas direções corretas. Os jovens precisam de se treinar para isso. Vivemos numa época de encontros atléticos. Aqueles que estão determinados a ter uma força de vontade atlética têm de fazer o tipo de exercício de que necessitam. Um relatório que vi sobre a longa corrida da maratona nos últimos Jogos Olímpicos, que foi ganha pelo jovem camponês grego Sotirios Lues, ilustra bem este facto.
Uma luta na corrida da vida. A formação deste campeão de corrida não tinha sido uma grande parada. Do seu trabalho na lavoura, dedicou-se calmamente à tarefa de tornar a Grécia vitoriosa perante os estrangeiros reunidos de todas as terras. Era conhecido por ser um bom corredor, e sem alarido ou agitação, entrou como concorrente. Mas não foi apenas a sua velocidade, que ultrapassava a de todos os seus rivais, que fez com que o jovem grego se destacasse entre os seus companheiros nesse dia. Quando deixou a sua casa em Amarusi, o pai disse-lhe: Sotiri, só podes regressar como vencedor. A luz de uma firme determinação brilhou nos olhos do jovem. O velho pai tinha a certeza de que o seu filho iria vencer, e foi para a estação, esperar que Sotiri chegasse antes dos outros. Ninguém conhecia o velho e as suas 3 filhas, que se acotovelavam no meio da multidão. Quando, por fim, a excitação da multidão lhe disse que o momento crítico tinha chegado, que os corredores se aproximavam da meta, o velho pai olhou para cima com os olhos um pouco baços, apercebendo-se de que Sotiri estava de facto na liderança. Estava a regressar vitorioso. Como a multidão se aglomerou à volta do jovem camponês, quando a corrida foi ganha. Loucos de emoção, não sabiam como o elogiar. As senhoras enchem-no de flores e anéis, algumas dão-lhe até os seus relógios, e uma senhora americana oferece-lhe o seu frasco de perfume com joias. Os príncipes abraçaram-no, e o próprio rei saudou-o em estilo militar. Mas o jovem Sotiri os procurava outros elogios. Para além das fileiras da realeza e das belas donzelas, para além das mãos estendidas dos seus compatriotas, para além da multidão de estrangeiros que aplaudiam, o seu olhar vagueou até se deter num velho que tremia de impaciência e que avançava resolutamente por entre a multidão excitada e satisfeita. Então, o rosto jovem iluminou-se, e quando o velho Lués avançou para o círculo mais íntimo, com os braços estendidos para abraçar o filho, o jovem vencedor disse simplesmente: Está a ver, pai, eu obedeci. Disciplina mental. O atleta treina para a sua corrida, e a mente deve ser treinada se a corrida da vida é para ser vencida. De acordo com o professor Matthews, só através de um esforço contínuo e extenuante, repetido vezes sem conta, dia após dia, semana após semana e mês após mês, é que se pode adquirir a capacidade de fixar a mente numa coisa. O processo de alcançar este autodomínio, este domínio completo das faculdades mentais, é gradual, e a sua duração varia de acordo com a constituição mental de cada indivíduo. O processo de ganhar este autodomínio, este domínio completo das faculdades mentais, é gradual, e a sua duração varia de acordo com a constituição mental de cada pessoa. Mas a sua aquisição vale infinitamente mais do que o maior trabalho que possa custar. Talvez o resultado mais valioso de toda a educação, disse o professor Huxley, seja a capacidade de se forçar a si próprio, de fazer o que tem de ser feito quando tem de ser feito, quer se goste ou não. É a primeira lição a ser aprendida, e por mais precoce que seja a formação de um homem, é provável que seja a última lição que ele alguma vez aprenderá completamente. Fazer as coisas uma vez. Quando perguntaram a Henry Ward Beecher como é que ele conseguia fazer muito mais do que os outros homens, ele respondeu: Eu não faço mais, mas menos do que as outras pessoas. Elas fazem todo o seu trabalho 3 vezes, uma vez por antecipação, uma vez na realidade e uma vez na reflexão. Eu faço o meu apenas na realidade, fazendo-o uma vez em vez de 3. Isto deve-se ao exercício inteligente da força de vontade do Sr. Beecher, concentrando a sua mente no que estava a fazer num dado momento e depois voltando-se para outra coisa. Qualquer pessoa que tenha observado de perto os homens de negócios terá notado esta característica. Um dos segredos de uma vida bem-sucedida é ser capaz de manter todas as nossas energias num ponto, de concentrar todos os raios dispersos da mente num lugar ou coisa. Força centralizadora. O reservatório mental da maioria das pessoas é como uma barragem com fugas que por vezes vemos num campo, onde a maior parte da água corre sobre a roda sem a ultrapassar e fazer o trabalho do moinho. O hábito de vaguear pela mente, de se preocupar com isto e aquilo, o gênio, esse poder que deslumbra os olhos dos mortais, muitas vezes não passa de perseverança disfarçada. Muitos homens teriam sido bem-sucedidos se tivessem unido seus esforços fragmentários. A concentração
não controlada por qualquer ideia fixa, nunca trará sucesso. Só a continuidade de objetivos pode trazer resultados. Aprender a nadar. A maneira de aprender a correr é correr. A maneira de aprender a nadar é nadar. A maneira de aprender a desenvolver a força de vontade é através do exercício efetivo da força de vontade nos assuntos da vida. O homem que exercita a sua vontade, diz um ensaísta inglês, torna-a uma força mais forte e mais eficaz, na proporção em que esse exercício é mantido de forma inteligente e perseverante. A emissão de força de vontade é um meio de fortalecer a força de vontade. A vontade é fortalecida pelo exercício. Perseverar numa coisa até que ela seja dominada é um teste de disciplina e força intelectual. Dr. Kyler. É espantoso, diz o Dr. Theodore Kyler, a quantidade de homens a quem falta o poder de manter-se firme até atingir o objetivo. Podem mergulhar de repente, mas falta-lhes a coragem. Desanimam facilmente. Continuam enquanto tudo corre bem, mas quando há atritos, desanimam. O seu espírito e a sua força dependem de personalidades mais fortes. Falta-lhes independência e originalidade. Só se atrevem a fazer o que os outros fazem. Não se destacam da multidão, nem agem sem medo. As grandes árvores. O que aquele que quer ser o mais bem-sucedido possível precisa é de um planeamento cuidadoso. Deve acumular um poder reservado para poder fazer face a todas as emergências. Thomas Starr King disse que as grandes árvores da Califórnia lhe deram a primeira impressão da energia de reserva. Foi o pensamento das energias de reserva que tinham sido compactadas nelas, disse ele, que me comoveu. As montanhas tinham-lhes dado o seu ferro e os seus ricos estimulantes. As colinas tinham-lhes dado o seu solo, as nuvens tinham-lhes dado a sua chuva e a sua neve, e 1000 verões e invernos tinham derramado os seus tesouros à volta das suas vastas raízes. Nenhum jovem que não tenha feito da sua vida uma reserva de energia, a qual pode recorrer constantemente e que nunca lhe faltará em qualquer emergência, pode esperar fazer algo acima do normal. Certifica-te de que tens armazenado na tua casa de força a energia, o conhecimento que estará à altura da grande ocasião quando ela chegar. Se eu tivesse 20 anos e apenas 10 para viver, disse um grande estudioso e escritor, passaria os primeiros 9 anos a acumular conhecimentos e a preparar-me para o 10º. Eu vou. Não há duas palavras na língua inglesa que se destaquem tanto em relevo como reis num tabuleiro de xadrez, como as palavras I will. A força, profundidade e solidez, decisão, confiança e poder, determinação, vigor e individualidade, no tom redondo e sonoro que caracteriza a sua pronúncia. Fala-vos de triunfo sobre as dificuldades, de vitória sobre o desânimo, de vontade de prometer e de força para cumprir, de empreendimento elevado e ousado, de aspirações sem restrições, e dos 1001 impulsos sólidos, pelos quais o homem domina os obstáculos no caminho do progresso. Como bem se disse, quem se cala é esquecido, quem não avança retrocede, quem para é esmagado, afastado e esmagado, quem deixa de se engrandecer torna-se mais pequeno, quem abandona desiste, a imobilidade é o princípio do fim, precede a morte, viver é realizar, é querer sem cessar. Sê um herói, deixa que a tua força se estenda sobre as neves eternas e através das paredes de ébano da noite abre uma passagem para o dia. Capítulo 2. Os governantes do destino. Não há acaso, não há destino, não há sorte, que possa iludir nem impedir ou controlar a firme determinação de uma alma resoluta. Os dons não contam para nada, só a vontade é grande. Todas as coisas cedem a ela, mais cedo ou mais tarde. Que obstáculo pode deter a força poderosa do rio que busca o mar em seu curso, ou fazer esperar o orbe nascente do dia? Cada alma bem-nascida deve ganhar o que merece. Que o tolo fale de sorte. O sortudo é aquele cujo objetivo sincero nunca se desvia, cuja mais pequena ação ou inação serve o grande objetivo. Emerson disse, há sempre lugar para um homem de força. Um objetivo forte e desafiador tem muitas mãos e agarra-se a tudo o que está próximo e o pode servir. Tem um poder magnético que atrai para si tudo o que é afim, disse T. Munger. O que é a força de vontade em termos gerais, senão a energia de caráter? A energia da vontade, a força que brota de si mesma, é a alma de todo o grande caráter. Onde ela existe, há vida.
onde não existe, a fraqueza, desamparo e desânimo. Que o vosso primeiro estudo ensine ao mundo que não sois madeira e palha, que há algo de ferro em vós. Os homens que deixaram a sua marca no mundo foram homens de grande e pronta decisão. As conquistas da força de vontade estão quase além do cálculo. Quase nada parece impossível para o homem que tem vontade suficiente e a mantém constantemente. Um talento com vontade é capaz de realizar mais do que 10 sem ela, tal como um dedal de pólvora numa espingarda, cujo cano lhe dá direção, fará mais do que uma carga queimada ao ar livre. Os que querem, os que não querem e os que não podem. Há 3 tipos de pessoas no mundo, diz um escritor recente. Aqueles que querem, aqueles que não querem e aqueles que não podem. Os primeiros têm sucesso em tudo, os segundos opõem-se a tudo, os terceiros falham em tudo. As costas da fortuna, como diz Foster, estão repletas de naufrágios de homens com capacidades brilhantes, mas a quem faltou coragem, fé e decisão, e por isso pereceram à vista de aventureiros mais determinados, mas menos capazes, que conseguiram chegar ao porto. Se eu tivesse de exprimir numa palavra o segredo de tantos fracassos, entre aqueles que começaram com grandes esperanças, diria que lhes faltou força de vontade. E o que é um homem sem força de vontade? É como uma máquina sem vapor. O gênio não executado não é mais gênio do que um arbusto de bolota numa floresta de carvalhos. A vontade tem sido chamada a espinha dorsal da personalidade. A vontade, em sua relação com a vida, diz um escritor inglês, pode ser comparada ao leme e ao motor a vapor de um navio, de cuja ação confinada e relacionada depende inteiramente a direção de seu curso e o vigor de seu movimento. A força de vontade é o teste das possibilidades de um jovem. Pode ele ter uma vontade suficientemente forte e segurar com mão de ferro tudo o que empreende? Que hipótese existe neste mundo de aglomeração, empurrões, egoísmo e ganância, onde tudo é empurrar ou ser empurrado para um jovem sem vontade e sem controlo da vida? O homem que quer liderar nesta era competitiva deve ser um homem de decisão rápida e decisiva, uma agulha de alfaiate. Uma das antigas peças de Ben Jonson diz: quando me apetece uma coisa, sou como uma agulha de alfaiate, levo-a até ao fim. Não é muito diferente de Richelieu, que dizia: quando tomo uma resolução, vou direito ao meu objetivo, derrubo tudo, corto tudo. E em matéria de negócios, o conselho de Rothschild vai no mesmo sentido. Faz sem falta aquilo a que te propões. Os filhos de Gladstone foram ensinados a levar até ao fim tudo o que começavam, por mais insignificante que fosse o empreendimento. O que é pior do que a imprudência? A irresponsabilidade é pior do que a imprudência. Aquele que dispara, diz Feltham, pode por vezes acertar no alvo, mas aquele que não dispara nunca pode acertar no alvo. A irresolução é como a agonia. Não abala este ou aquele membro, mas todo o corpo está a ser atacado. O homem que está sempre a dar voltas e voltas, a recuar e a encher, a hesitar e a perder tempo, a baralhar e a regatear, a pesar e a equilibrar, a dividir o que não é essencial, a ouvir cada novo motivo que se apresenta, nunca conseguirá nada. Mas o homem positivo e determinado é um poder no mundo e representa sempre alguma coisa. Podeis medi-lo e estimar o trabalho que a sua energia fará. A oportunidade é tímida, é rápida e desaparece antes que os lentos, os desatentos, os indolentes ou os descuidados a possam aproveitar. Vigilância em observar a oportunidade, disse Phelps. Tato e ousadia em aproveitar a oportunidade. Força e persistência em aproveitar a oportunidade até sua realização mais completa possível. Essas são as virtudes marciais que devem guiar o sucesso. Os melhores homens, observou Chapin, não são aqueles que esperaram pela oportunidade, mas que aproveitaram a oportunidade, cercaram a oportunidade, conquistaram a oportunidade e fizeram da oportunidade seu servo. Não é possível classificar os sucessos e os fracassos de acordo com os seus diferentes graus de força de vontade. Um homem que consegue decidir-se energicamente por um curso de ação e não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, embora seja um tentador paradisíaco, aquele que mantém os olhos no objetivo, independentemente do que possa distraí-lo, certamente terá sucesso. Nem todos os navios que partem de Tarsis trarão o ouro de Ofir, mas apodrecerá ele no porto? Não.
Deixemos que as coisas aconteçam naturalmente. Poder consciente. O poder consciente, diz Melez, existe no espírito de cada um. Por vezes a sua existência é irreal, mas existe. Está lá para ser desenvolvido e trazido à luz, como o cultivo dessa flor teimosa mas bela, a orquídea. Deixá-la adormecer é colocarmos-nos na escuridão, espezinhar a nossa ambição, sufocar as nossas faculdades. Desenvolvê-la é individualizar tudo o que há de melhor em si e dá-lo ao mundo. É através de um conhecimento absoluto de si mesmo, a estimativa adequada do seu próprio valor. Não há leitor, diz um educador experiente, que não seja capaz de recordar o início da vida de pelo menos um jovem, cuja infância tenha sido passada na pobreza e que na infância tenha manifestado um forte desejo de frequentar o ensino superior. Se um pouco mais tarde esse desejo se tornasse uma vontade declarada, os caminhos para esse fim não tardariam a abrir-se. Esse desejo e essa determinação criaram uma atmosfera que atraiu as forças necessárias para a realização do objetivo. Muitos destes jovens dir-nos-ão que, enquanto esperavam, se esforçavam e ansiavam, montanhas de dificuldades se ergueram diante deles. Mas quando transformaram as suas esperanças em propósitos fixos, a ajuda veio sem ser solicitada para os ajudar no caminho. Acreditas em ti mesmo? O homem sem confiança em si próprio e sem uma vontade férrea é um joguete do acaso, um fantoche do seu ambiente, um escravo das circunstâncias. Não são as dúvidas o maior dos inimigos? Se queres ser bem-sucedido até ao limite das tuas possibilidades, não deves agarrar-te constantemente à crença de que estás organizado para o sucesso e que serás bem-sucedido, independentemente do que se possa opor a ti? Nunca deveis permitir que uma sombra de dúvida entre na vossa mente de que o Criador pretende que vençais a batalha da vida. Considerai todas as sugestões de que a vossa vida pode ser um fracasso, de que não sois feitos como o Criador. Se tiveres pensamentos de que o sucesso não é para ti, afasta-os da tua mente como afastarias um ladrão da tua casa. Há algo de sublime no jovem que possui o espírito de ousadia e de destemor, que tem a devida confiança na sua capacidade de fazer e de ousar. O mundo valoriza-nos por nós próprios. Acredita no homem que acredita em si próprio, mas tem pouca utilidade para o homem tímido, o homem que nunca está seguro de si, que não pode confiar no seu próprio julgamento, que procura conselhos dos outros e tem medo de avançar por si próprio. É o homem com uma natureza positiva, o homem que acredita que está à altura da emergência, que acredita que pode fazer o que tenta, que ganha a confiança dos seus companheiros. Ele é amado porque é corajoso e autossuficiente. Aqueles que alcançaram grandes feitos no mundo foram, regra geral, corajosos, agressivos e autoconfiantes. Atreveram-se a destacar-se da multidão e a agir de forma original. Não tiveram medo de ser generalistas. Nesta era de aglomeração e competição, há pouco espaço para jovens tímidos e hesitantes. Quem quiser ter sucesso hoje em dia deve não só ser corajoso, mas também ousar correr riscos. Quem espera pela certeza nunca vencerá. A lei da alma é a luta eterna, que leva o homem para a frente e para cima para sempre. Um homem pode ser demasiado confiante nos outros, mas nunca demasiado confiante em si próprio. Nunca admita a derrota ou a pobreza. Afirma com firmeza o teu direito divino, de te manteres de cabeça erguida e de olhar o mundo de frente. Avança corajosamente sobre tudo o que se opõe a ti, e o mundo abrirá caminho para ti. Ninguém insistirá nos teus direitos, enquanto duvidares que os tens. Acredita em que foram feitos para o lugar que ocupam. Coloca toda a tua energia nele. Acorda, eletrifica-te, põe-te a trabalhar. Um jovem disse um dia ao seu patrão: "Não me des um trabalho fácil. Quero manusear caixas pesadas, transportar cargas pesadas. Gostaria de levantar uma grande montanha e atirá-la ao mar." E estendeu 2 braços musculados, enquanto os seus olhos sinceros dançavam e todo o seu ser brilhava com uma força consciente. Charles Robert Darwin. O mundo, no fundo, admira quem faz com firmeza e determinação. O mundo afasta-se para deixar passar o homem que sabe para onde vai. É maravilhoso como até as aparentes oportunidades da vida parecem curvar-se a um espírito que não se curvará a elas, e cederá para ajudar um desígnio, depois de ter tentado em vão frustrá-lo. O homem que tem sucesso, diz Prentice Mulford,
Deve sempre na sua mente ou imaginação viver, mover-se, pensar e agir como se tivesse obtido esse sucesso, ou nunca o obterá. Vamos em frente, disse Emerson, austeros, dedicados, acreditando nos elos de ferro do destino, e não viraremos os calcanhares para salvar as nossas vidas. Um livro, um busto, ou apenas o som de um nome dispara uma faísca através dos nervos, e de repente acreditamos na vontade. Não podemos ouvir falar de vigor pessoal de qualquer tipo, de grande poder de ação, sem uma nova determinação. Capítulo 3. Força de vontade no campo. Oh, que milagres a autoconfiança, a autodeterminação de uma vontade férrea tem feito. Quantos feitos impossíveis foram realizados por causa dela. Foi o que levou Napoleão a atravessar os Alpes em pleno inverno. Foi o que levou Farragut e Dewey a ultrapassar os canhões, os torpedos e as minas do inimigo. A autodeterminação foi também o que levou Nelson e Grant à vitória, o que tem sido o grande tônico no mundo da descoberta, da invenção e da arte, e o que tem ajudado a alcançar 1000 triunfos na guerra e na ciência que se julgavam impossíveis. O segredo do sucesso de Joana d'Arc não reside apenas no seu caráter, mas nas visões que lhe inspiraram confiança em si própria, confiança na sua missão divina. Foi uma vontade férrea que deu a Nelson o comando da frota britânica, um título e uma estátua em Trafalgar Square. Era a tônica do seu caráter quando dizia: "Quando não sei se devo lutar ou não, luto sempre." Era uma vontade de ferro, que entrou em ação quando Horácio, com 2 companheiros, manteve 90.000 toscanos à distância, até que a ponte sobre o Tibre foi destruída. Quando Leônidas, em Termópilas, reteve a poderosa marcha de Xerxes. Quando Temístocles, ao largo da costa da Grécia, esmagou a marinha persa. Quando César, vendo o seu exército em perigo, empunhou a lança e o escudo e arrancou a vitória à derrota. Quando Winkelried juntou ao seu peito um molho de lanças austríacas e abriu caminho a Oeste seus camaradas. Quando Wellington lutou em muitos climas sem nunca ter sido vencido. Quando Ney, numa centena de campos, mudou a vida da humanidade. Quando Winkelried juntou ao seu peito um feixe de lanças austríacas e abriu caminho a Oeste seus camaradas. Quando Wellington lutou em muitos climas sem nunca ter sido conquistado. Quando Ney, em 100 campos, transformou um aparente desastre num triunfo brilhante. Quando Sheridan chegou de Winchester, quando a retirada da União se estava a transformar numa derrota e inverteu a situação. Quando Sherman fez sinal a Oeste seus homens para manterem o forte, sabendo que o seu líder se aproximava. A história oferece milhares de exemplos de homens que aproveitaram oportunidades, alcançando resultados considerados impossíveis pelos menos resolutos. A decisão rápida e a ação resoluta varrem o mundo diante deles. Quem foi o organizador do moderno Império Alemão? Não foi o Homem de Ferro? Napoleão e Grant. O que faria se estivesse sitiado num local totalmente desprovido de provisões? Perguntou o examinador quando Napoleão era cadete. Se houvesse algo para comer no acampamento inimigo, não me preocuparia. Quando Paris estava nas mãos de uma multidão e as autoridades estavam em pânico, chegou um homem que lhe disse: "Conheço um jovem oficial que pode dominar esta multidão. Mandem-no chamar." Napoleão foi chamado, chegou, dominou a multidão, dominou as autoridades, governou a França e depois conquistou a Europa. A 10 de maio de 1796, Napoleão apoderou-se da ponte de Lodi, em frente das baterias austríacas, orientadas para o lado francês da estrutura. Atrás delas estavam 6.000 soldados. Napoleão concentrou 4.000 granadeiros na cabeça da ponte, com um batalhão de 300 carabinieri na frente. Ao rufar do tambor, os primeiros assaltantes saíram da muralha sob uma terrível saraivada de granadas e obuses e tentaram romper o portão da ponte. As fileiras da frente caíram como se fossem cereais diante de uma ceifeira. A coluna cambaleou e recuou, e os bravos granadeiros ficaram atônitos perante a tarefa que tinham pela frente. Sem uma palavra ou um olhar de reprovação, Napoleão dirigiu-se à frente deles, e os seus ajudantes e generais correram para o seu lado. Avançaram de novo, por cima dos montes de mortos que obstruíam a passagem, e uma corrida rápida, contada em segundos, levou a coluna, através de 200 metros de espaço livre, sem que quase nenhum tiro dos austríacos tivesse qualquer efeito, para além do ponto onde os pelotões se viravam para dar o primeiro salto.
As armas inimigas não estavam apontadas para o avanço. O avanço era demasiado rápido para os artilheiros austríacos. Tão repentino e milagroso foi tudo isto, que os artilheiros austríacos abandonaram as suas armas instantaneamente e os seus apoios fugiram em pânico, em vez de correrem para a frente e enfrentarem o ataque francês. Napoleão tinha contado com isso ao fazer o ataque ousado. O que era Napoleão senão o raio da guerra? Uma vez viajou de Espanha para Paris, a 17 milhas por hora na sela. Será possível atravessar a estrada? Perguntou Napoleão a OS engenheiros, que tinham sido enviados para explorar o temido Passo de São Bernardo. Talvez, foi a resposta hesitante, esteja dentro dos limites do possível. Então, avancem. No entanto, Ulysses S. Grant, um jovem sem fama, sem dinheiro nem influência, sem padrinhos nem amigos, em 6 anos travou mais batalhas, ganhou mais vitórias, fez mais prisioneiros, levou mais espólio e comandou mais homens do que Napoleão em 20 anos. A melhor coisa sobre ele, disse Lincoln, é a sua persistência fria. Não jurem, luta. Quando o fogo espanhol em San Juan Hill se tornou quase insuportável, alguns dos Rough Riders começaram a praguejar. O coronel Wood, com a sabedoria de um bom líder, gritou por entre o sibilar das balas Mauser: "Não praguejem, lutem!" Numa escaramuça em Salamanca, enquanto os canhões inimigos disparavam sobre o seu regimento, os homens de Sir William Napier tornaram-se desobedientes. William Napier ordenou-lhes imediatamente que parassem e chicoteou 4 dos líderes sob fogo. Os homens renderam-se imediatamente e marcharam 3 milhas sob forte canhão, tão calmamente como se tratasse de um armazém. Quando Pelissier, o chefe dos Zouaves da Crimeia, bateu num oficial com um chicote, o homem sacou de uma pistola que não disparou. O chefe respondeu: "Camarada, ordeno-te 3 dias de prisão, por não teres as tuas armas em melhores condições. O homem de ferro é frio na hora do perigo. Tive de correr como um ciclone." Foi o que Roosevelt disse sobre a sua subida da colina de San Juan à frente do seu regimento. "Tive de correr como um ciclone para me manter na frente e evitar ser esmagado." O heroísmo pessoal de Hobson, ou de Cushing, que fez explodir o Albemarle há 40 anos, foi apenas a expressão de uma vontade magnífica: poder. Esta foi a base da promoção militar sem paralelo do general Wheeler, segundo-tenente AOS 23 anos, coronel AOS 24, brigadeiro-general AOS 25, major-general AOS 26, comandante de corpo AOS 27 e tenente-general AOS 28. O general Wheeler sofreu a morte de 16 cavalos e um grande número de feridos. O seu equipamento de equitação e vestuário foram frequentemente atingidos pelos obuses do inimigo. Foi ferido 3 vezes, uma delas com gravidade. 32 oficiais do Estado-Maior, ou oficiais do Estado-Maior em exercício, foram mortos ou feridos. Em quase todos os casos, estavam imediatamente ao seu lado. Nenhum oficial esteve mais exposto a AOS projéteis da morte do que Joseph Wheeler. O que é esta característica imperial da masculinidade, uma vontade férrea, senão o que está subjacente a todos os feitos magníficos, quer dos heróis da Brigada Ligeira, quer dos heróicos bombeiros das nossas grandes cidades? Capítulo 4. A força de vontade na sua relação com a saúde e a doença. Não há dúvida de que, em regra, uma grande decisão de caráter é geralmente acompanhada de uma grande firmeza constitucional. Os homens que se distinguiram por uma grande firmeza de caráter eram geralmente fortes e robustos. Regra geral, é o homem fisicamente forte que tem peso e convicção. Veja-se o caso de Guilherme, o Conquistador, tal como Greene o retrata na sua história. O próprio espírito dos saqueadores de que ele provinha parecia encarnado na sua forma gigantesca, na sua força descomunal, no seu semblante selvagem e na sua coragem desesperada. Nenhum outro cavaleiro sob o céu, confessavam seus inimigos, era igual a Guilherme. Nenhum outro homem conseguia dobrar o arco de Guilherme. A sua massa perfurava um anel de guerreiros ingleses até ao pé do estandarte. Alcançou as suas maiores alturas em que outros homens desesperavam. Nenhum outro homem que alguma vez se sentou no trono de Inglaterra foi igual a este homem. Ou veja-se o caso de Webster. Sidney Smith disse: "Webster é uma mentira viva, porque nenhum homem na terra pode ser tão grande como ele aparenta ser."
Carlyle disse a seu respeito. À primeira vista, estaríamos inclinados a apoiá-lo contra o mundo. O seu físico era eloquente. Os homens renderam-se à sua vontade logo à primeira vista. Os grandes prêmios da vida vão sempre para os robustos, os atarracados, os fortes, não necessariamente para os músculos enormes ou para a estrutura poderosa, mas para a vitalidade forte, para a grande energia nervosa. São os Lord Brogans, trabalhando quase continuamente 144 horas. São os Napoleões, 20 horas na cela. São os Franklins, acampando ao ar livre aos 70 anos. São os Gladstones, segurando firmemente o leme do navio do Estado aos 84 anos, percorrendo quilômetros todos os dias e derrubando árvores enormes aos 85 anos, que alcançam as grandes coisas da vida. Para prosperar, é preciso melhorar a capacidade do cérebro, e nada ajuda mais o cérebro do que um corpo saudável. A corrida de hoje só será ganha por aqueles que estudarem para manter os seus corpos em tão boas condições que as suas mentes sejam capazes e estejam preparadas para suportar a grande pressão sobre a memória e a mente que a nossa feroz competição atual gera. Atualmente, a saúde é mais procurada do que a força. A saúde é essencialmente a exigência do nosso tempo para nos permitir ter êxito na vida. Em todas as ocupações modernas, do infantário à escola, da escola à loja ou ao mundo exterior, a tensão cerebral e nervosa continua, cresce e intensifica-se. Regra geral, o vigor físico é a condição de uma grande carreira. Stonewall Jackson, desde muito cedo, empenhou-se em superar todas as suas fraquezas físicas, mentais e morais. Manteve todas as suas faculdades com mão firme. O seu sucesso deveu-se à sua grande autodisciplina e autocontrolo. Tão determinado estava em resistir à inclemência do tempo que não conseguia ser induzido a usar um casaco no inverno. Não vou ceder ao frio, dizia ele. Durante um ano, por causa da dispepsia, viveu de leitelho e pão velho e usava uma camisa molhada agarrada ao corpo, porque o seu médico o aconselhava a fazê-lo, embora todos ridicularizassem a ideia. Isto aconteceu quando era professor no Instituto Militar da Virgínia. O seu médico aconselhou-o a retirar-se às 9 horas, e independentemente do local onde se encontrasse ou de quem estivesse presente, procurava sempre a sua cama a essa hora. Durante toda a sua vida, aderiu rigidamente a este severo sistema de disciplina. Tal autotreinamento e tal autoconquista dá a alguém um grande poder sobre os outros. É igual ao próprio gênio. Eu não posso fazer nada, disse Grant, sem 9 horas de sono. O que mais é tão grandioso como estar no limiar da vida, fresco, jovem, esperançoso, com uma consciência de poder no auge de qualquer emergência, mestre da situação? A glória de um jovem é a sua força. A nossa grande necessidade no mundo atual é de homens e mulheres que sejam bons animais. Para suportar a tensão da nossa civilização concentrada, o homem e a mulher do futuro devem ter um excesso de espírito animal. Tem de ter uma saúde robusta. A simples ausência de doença não é saúde. É a fonte transbordante, e não a meio cheia que dá vida e beleza ao vale. Só é saudável aquele que se regozija com a mera existência animal, cuja vida em si é um luxo, que sente um pulso acelerado em todo o seu corpo, que sente vida em cada membro, como os cães quando vagueiam pelo campo, ou como os meninos quando deslizam sobre campos de gelo. No entanto, apesar de tudo isto desafiando-o, sabemos que uma vontade férrea triunfa frequentemente na luta contra a doença física. Os espíritos corajosos são um bálsamo para si próprios. Há uma nobreza de espírito que cura as feridas para além dos bálsamos. Um dia assinei um acordo para fazer rolar um carrinho de mão numa corda. 1 ou 2 dias antes, fiquei com uma lombalgia. Chamei o meu médico e disse-lhe que tinha de me curar antes de um certo dia. E não só porque perderia o que esperava ganhar, mas também porque perderia uma grande soma. Não melhorei, e o médico proibiu-me de me levantar. Eu disse, para que é que eu quero o seu conselho? Se não me pode curar, de que me serve o seu conselho? Quando cheguei ao local, lá estava o médico a protestar que eu não estava apto para a façanha. Continuei, embora me sentisse como um sapo com as costas. Preparei a vara e o carrinho de mão, agarrei nas pegas e levei-o pela corda como nunca. Quando cheguei ao fim, voltei a enrolá-lo, e depois de o ter feito, voltei a ser um sapo.
O que é que me fez pensar que conseguia enrolar o carrinho de mão? Foi a minha reserva de vontade. Quem sabe, pergunta o sábio, quem não sofreu? Schiller não produziu as suas maiores tragédias no meio de um sofrimento físico quase equivalente a uma tortura? Handel nunca foi tão grande como quando, avisado pela paralisia da aproximação da morte e lutando contra a angústia e o sofrimento, se sentou para compor as grandes obras que tornaram o seu nome imortal na música. Beethoven estava quase totalmente surdo e angustiado quando produziu suas maiores obras. Milton que escreveu: aquele que melhor sabe sofrer, melhor sabe fazer. Ele deu o seu melhor quando a sua saúde era fraca e quando era pobre e cego. No entanto, não discuto contra a mão ou a vontade do céu, nem me arrependo de um pingo de coração ou esperança, mas continuo a suportar e a seguir em frente. O Reverend William H. Milburn, que perdeu a visão em criança, estudou para o ministério e foi ordenado antes de atingir a maioridade. Escreveu meia dúzia de livros, incluindo uma cuidadosa história do Vale do Mississippi. Durante muito tempo serviu como capelão da Câmara Baixa do Congresso. O cego Fanny Crosby, de Nova York, foi professor de cegos por muitos anos. Escreveu cerca de 3.000 hinos, entre os quais: Não me passes, ó gentil Salvador, resgata os que perecem, Salvador mais do que a vida para mim, e Jesus mantém-me perto da cruz. A ajuda mais verdadeira que podemos prestar a alguém que está aflito, disse o bispo Brooks, não é tirar o seu fardo, mas reunir a sua melhor energia para que ele possa suportá-lo. Como Darwin tinha força de vontade, ele sofria continuamente, e sua paciência era maravilhosa. Só a sua mulher sabia o que ele tinha de suportar. Durante 40 anos, disse seu filho, ele não teve um único dia de saúde. No entanto, durante esses 40 anos, ele se forçou incessantemente a trabalhar, o que as mentes mais poderosas e as constituições mais fortes teriam desistido. Ele tinha um poder maravilhoso de se agarrar a um assunto. Quase costumava desculpar-se pela sua paciência, dizendo que não suportava ser derrotado, como se isso fosse um sinal de fraqueza. Bulwer aconselha-nos a recusar estarmos doentes, a nunca dizermos às pessoas que estamos doentes, a nunca o admitirmos a nós próprios. A doença é uma daquelas coisas a que um homem deve resistir por princípio. Não insista nas suas doenças ou estude os seus sintomas. Nunca te deixes convencer de que não és completamente senhor de ti próprio. Afirma com firmeza a tua própria superioridade sobre os males do corpo. Devemos manter constantemente diante da mente um ideal elevado de saúde e harmonia. Não é a mente o protetor natural do corpo? Não podemos acreditar que o Criador tenha deixado toda a raça humana inteiramente à mercê de apenas meia dúzia de remédios específicos, que sempre funcionam com certeza. Há um remédio divino depositado em nós para muitos dos males de que sofremos. Se soubéssemos usar esse poder da vontade e da mente para nos proteger, muitos de nós poderiam levar a juventude e a alegria para a adolescência do nosso segundo século. A mente tem o poder indubitável de preservar e manter a juventude e a beleza físicas, de manter o corpo forte e saudável, de renovar a vida e preservá-la da decadência por muitos anos mais do que agora. Os homens e mulheres de vida mais longa têm sido, em regra, aqueles que alcançaram um grande desenvolvimento mental e moral. Viveram na região mais elevada de uma vida superior, fora do alcance de muitos dos choques, fricções e discórdias que enfraquecem e destroem a maioria das vidas. Todos os médicos sabem que as pessoas corajosas, com uma vontade indomável, não são tão susceptíveis de contrair doenças contagiosas como as tímidas, vacilantes e irresolutas. Um médico ponderado assegurou uma vez a um amigo que, se um agente de correio expresso fosse a Nova Orleans, na época da febre amarela, com $40.000 à sua guarda, correria pouco perigo de contrair a febre, desde que mantivesse o dinheiro na sua posse. Que o entregasse uma vez a outras mãos, e quanto mais depressa deixasse a cidade, melhor. Napoleão costumava visitar os hospitais da peste, mesmo quando os médicos tinham medo de lá ir, e de facto punha as mãos nos doentes da peste. Dizia que o homem que não tinha medo podia fazer desaparecer a peste. Uma tal força de vontade é um forte tônico para o corpo. Tal vontade levantou muitos homens de leitos de morte aparente e permitiu-lhes realizar feitos maravilhosos de coragem. Os médicos disseram a Douglas Jerrold
que ele deveria morrer. Então ele disse: "E deixar uma família de crianças desamparadas? Eu não vou morrer." Cumpriu a sua palavra e viveu muitos anos. Capítulo 5. O romantismo da superação das dificuldades. O que é que o filho do pobre herda? Músculos robustos e um coração vigoroso, um corpo forte e um espírito mais forte. Rei de duas mãos, ele participa de todas as obras úteis e de todas as artes. Uma herança que me parece, e que um rei poderia desejar possuir. Não deu Deus a cada homem um capital para começar. Não nascemos ricos. É rico aquele que tem boa saúde, um corpo são, bons músculos. É rico aquele que tem boa cabeça, boa disposição, bom coração. É rico aquele que tem duas boas mãos, com 5 hipóteses em cada uma. Equipado? Cada homem está equipado como só Deus o poderia equipar. Que fortuna ele possui no maravilhoso mecanismo do seu corpo e da sua mente. É o esforço individual que realiza tudo o que é digno de ser realizado. A diversão do pequeno jogo. Não há muito tempo morreu James Tyson, um australiano corpulento, de 1,80 m, com um patrimônio de 25 milhões de dólares, que começou a vida como trabalhador agrícola. Tyson pouco se importava com dinheiro. Costumava dizer: "Vou deixá-lo para trás quando me for embora. Depois acabo com ele e não me preocupo mais com isso." Mas, acrescentou com um característico estalar de dedos semi-exultante, o dinheiro não é nada. A diversão era o joguinho. Quando lhe perguntam qual era o jogo, responde com uma energia de concentração que lhe é peculiar: "Combater o deserto. Tem sido esse o meu trabalho. Tenho lutado contra o deserto toda a minha vida e tenho ganho. Coloquei água e carne onde não havia. Coloquei cercas onde não havia e estradas onde não havia estradas. Nada pode desfazer o que fiz, e milhões de pessoas serão mais felizes por isso quando eu estiver morto e esquecido." A autoajuda não realizou quase todas as grandes coisas do mundo. Quantos jovens vacilam nas suas resoluções, porque não têm capital para começar, e esperam que a sorte lhes dê um empurrão. Mas o sucesso é fruto do trabalho árduo e da perseverança. Não pode ser enganado ou subornado. Pague o preço e ele será seu. Uma luta constante, uma batalha sem tréguas para tirar o sucesso de um ambiente inóspito, é o preço de todas as grandes realizações. Conquistadores da fortuna. Benjamin Franklin tinha esta tenacidade de objetivos, a um nível maravilhoso. Quando começou a sua atividade de tipógrafo em Filadélfia, transportava o seu material pelas ruas num carrinho de mão. Alugou um quarto para o seu escritório, sala de trabalho e quarto de dormir. Encontrou um rival formidável na cidade e convidou-o para o seu quarto. Apontando para um pedaço de pão com que acabara de jantar, disse-lhe: "A menos que consigas viver mais barato do que eu, não me podes matar a fome." Assim provou a sabedoria do ditado de Edmund Burke: "Aquele que luta conosco fortalece os nossos nervos e aguça a nossa habilidade. O nosso antagonista é o nosso ajudante." George Peabody, um rapaz pobre e sem amigos, cansado, dorido e esfomeado, foi a uma taberna em Concord, New Hampshire, e pediu para serrar lenha para ter alojamento e pequeno almoço. No entanto, ele trabalhou por tudo o que conseguiu e superou a pobreza dos seus primeiros dias. Em criança, Gideon Lee nem sequer podia usar sapatos no inverno, mas ia trabalhar descalço na neve. Fez um acordo consigo próprio de trabalhar 16 horas por dia. Cumpriu-o à risca e, quando as interrupções o faziam perder tempo, roubava o sono para o compensar. Tornou-se um rico comerciante nova-iorquino, presidente da Câmara da cidade de Nova York e membro do Congresso. Valor comercial. Numa ocasião, os negócios de um cavalheiro chamado Roos complicaram-se devido a seus interesses conflituosos em vários estados, e ele foi preso. Durante a sua prisão, escreveu nas paredes da sua cela: "Hoje tenho 40 anos. Quando tiver 50 anos, valerei $500 mil. E quando tiver 60, valerei $1 milhão. Acumula mais de 3 milhões de dólares. A ruína que atinge tantos comerciantes, diz Whipple, não se deve tanto à sua falta de talento para os negócios, mas à sua falta de coragem para os fazer." Cyrus W. Field tinha se retirado dos negócios com uma grande fortuna, quando lhe ocorreu a ideia de que, por meio de um cabo colocado no fundo do Oceano Atlântico,
A comunicação telegráfica poderia ser estabelecida entre a Europa e a América. Lançou-se na empresa com toda a força do seu ser. Foi uma luta incrivelmente dura. Foi uma luta incrivelmente dura. As florestas da Terra Nova, os grupos de pressão no Congresso, o manuseamento pouco hábil dos travões do seu cabo Agamenon, uma segunda e uma terceira ruptura do cabo no mar, a interrupção da corrente num cabo bem colocado, a ruptura de um cabo superior no Grande Leste. Tudo isto não serviu para frustrar a vontade férrea de Field, cujo triunfo final foi o da energia mental na aplicação da ciência. 4 jornalistas de Nova York. Não preciso aludir a Horace Greeley, o fundador do Tribune. Sua história está ou deveria estar em todos os livros didáticos. James Brooks, outrora editor e proprietário do Daily Express e mais tarde um eminente congressista, começou a vida como empregado numa loja do Maine e, aos 21 anos, recebeu um barril de rum da Nova Inglaterra. Estava tão ansioso por ir para a faculdade que partiu para Waterville com a bota às costas e, quando se formou, era tão pobre e corajoso que carregou a bota às costas até a estação, a caminho de casa. James Gordon Bennett tinha 40 anos quando juntou todos os seus bens, $300, e numa cave, com uma tábua sobre 2 barris como secretária, sendo ele próprio caixa, empregado de escritório, editor, jornaleiro, escriturário, revisor e impressor, fundou o New York Herald. Fê-lo, depois de muitas tentativas e derrotas ao tentar seguir a rotina, em vez de o fazer à sua maneira. Nunca o início da carreira de um homem ilustrou melhor a máxima de Wendell Phillips. O que é a derrota? Nada mais do que educação, nada mais do que os primeiros passos em direção a algo melhor. Thurlow Weed, que foi jornalista durante 57 anos, forte, sensato, genial, diplomático e com um físico magnífico, que tanto contribuiu para moldar a política pública no Empire State, conta uma história muito romântica da sua infância. Quantos anos de escolaridade recebi em Catskill? Não sei dizer, provavelmente menos de 1 ano, certamente não 1 ano e meio, e isto quando não tinha mais de 5 ou 6 anos de idade. Senti a necessidade desde muito cedo de tentar fazer algo para a minha própria subsistência. O meu primeiro emprego foi o fabrico de açúcar, uma ocupação a que me afeiçoei muito. Recordo agora com grande prazer os dias e as noites que passava nas searas. A falta de sapatos, que como a neve era profunda não era uma privação pequena, era o único obstáculo à minha felicidade. No entanto, costumava atar pedaços de um velho tapete de trapos à volta dos pés e safava-me bastante bem, cortando lenha e apanhando seiva. Mas quando chegou a primavera e a terra nua apareceu em alguns sítios, livrei-me do velho tapete e trabalhei descalço. Há muito tempo livre para os rapazes que produzem açúcar de Acer. Eu dedicava esse tempo à leitura, quando conseguia arranjar livros. Mas os camponeses daquela época tinham poucos ou nenhuns livros, exceto as suas bíblias. Pedia livros emprestados sempre que podia. Ouvi dizer que um vizinho a 3 quilômetros de distância tinha pedido emprestado a um vizinho ainda mais distante um livro de grande interesse. Pus-me a caminho, descalço, na neve, para ir buscar o tesouro. Havia lugares de terra nua, onde parei para aquecer os pés. O livro estava em casa, e a boa gente consentiu em emprestar-mo, com a promessa de que não se partiria nem sujaria. Ao regressar com o prêmio, estava demasiado feliz para pensar na neve ou nos meus pés descalços. Nessa altura, as velas faziam parte dos luxos e não das necessidades da vida. Se os rapazes, em vez de se deitarem ao cair da noite, quisessem ler, muniam-se de nós de pinheiro, à luz dos quais, em posição horizontal, continuavam os seus estudos. Assim, com o corpo no açucareiro e a cabeça ao ar livre, onde a gordura do pinheiro ardia, li com intenso interesse o livro que me tinha sido emprestado, uma História da Revolução Francesa. O emprego seguinte de Weed foi numa fundição de ferro em Onondaga. O meu trabalho consistia, depois de uma fundição, em temperar e preparar eu próprio os cães de moldagem. Era um trabalho diurno e noturno. Comíamos carne de porco salgada, pão de centeio e pão indiano 3 vezes por dia e dormíamos em beliches de palha. Eu gostava da emoção da vida no forno. Quando foi para o Albany Argus para aprender o ofício de tipógrafo, trabalhava das 5 da manhã às 9 da noite. Desde os começos mais humildes.
Quanto mais dificuldades tivermos de enfrentar, por dentro e por fora, mais significativa e mais inspirada será a nossa vida, diz Horace Bushnell. A história de Weed e Greeley não é invulgar na América. Alguns dos homens mais eminentes do planeta lutaram contra a pobreza no início da vida e triunfaram sobre ela. O astrônomo Kepler, cujo nome nunca morrerá, mantinha-se em constante ansiedade e, para ganhar a vida, adivinhava o futuro através da astrologia, dizendo que a astrologia, como filha da astronomia, devia preservar a sua mãe. Tinha de aceitar todo o tipo de serviços, fazia almanaques e trabalhava para quem lhe pagasse. Linnaeus era tão pobre quando recebeu a sua educação, que tinha de remendar os seus sapatos com papel dobrado, e muitas vezes tinha de mendigar as suas refeições a OS seus amigos. Durante os 10 anos das suas maiores descobertas, Isaac Newton mal conseguia pagar 2 shillings por semana à Royal Society, da qual era membro. Alguns dos seus amigos quiseram dispensá-lo deste pagamento, mas ele não permitiu que o fizessem. Humphrey Davy tinha poucas hipóteses de adquirir grandes conhecimentos científicos, mas era muito corajoso e fez com que até panelas, tachos e garrafas velhas contribuíssem para o seu sucesso, enquanto fazia experiências e estudava no sótão da farmácia onde trabalhava. George Stephenson era um de 8 filhos, cujos pais eram tão pobres que viviam todos num quarto. George teve de cuidar das vacas de um vizinho, mas conseguiu arranjar tempo para fazer motores de barro, com paus de cicuta como tubos. Aos 17 anos tomou conta de uma locomotiva, com o seu pai como bombeiro. Não sabia ler nem escrever, mas a locomotiva era a sua professora, e ele era um aluno fiel. Enquanto os outros jogavam jogos ou se divertiam nas lojas de bebidas durante as férias, George desmontava a sua locomotiva, limpava-a, estudava-a e fazia experiências com motores. Quando se tornou famoso como um grande inventor de melhoramentos de motores, aqueles que tinham vadiado e jogado chamaram-lhe sortudo. Estes homens conquistaram as suas posições na vida, graças à sua perseverança e à sua força de vontade indomável. Erguemo-nos pelas coisas que estão sob os nossos pés, pelo que dominamos de bom ou de bom. Talento em Abund, NCIA. Entre os companheiros de Sir Joshua Reynolds, enquanto este estudava a sua arte em Roma, encontrava-se um discípulo chamado Astley. Foram numa excursão, com outros num dia quente, e todos, exceto Astley, tiraram os casacos. Depois de alguma provocação, ele foi persuadido a fazer o mesmo, e havia uma cascata de água espumosa na parte de trás do seu colete. A aflição tinha-o obrigado a remendar a roupa com uma das suas próprias paisagens. James Sharpes, o célebre artista ferreiro de Inglaterra, era muito pobre, mas levantava-se muitas vezes às 3 da manhã para copiar livros que não podia comprar. Caminhava 18 milhas até Manchester e regressava depois de um dia de trabalho árduo para comprar materiais de artista no valor de 1 shilling. Pedia o trabalho mais pesado na ferraria, porque demorava mais tempo a aquecer na forja, e assim tinha muitos minutos de sobra para estudar o precioso livro, que encostava à lareira. Era um grande avarento do seu tempo livre, e usava-o como se nunca mais fosse ver outro. Durante 5 anos, dedicou as suas horas de lazer a essa maravilhosa produção, a forja, cujas cópias podem ser vistas em muitas casas. A sua vida triunfou graças a um objetivo inabalável e a uma vontade férrea. Um dia, esse menino vai ganhar de mim, dizia um velho pintor, observando um menino chamado Michelangelo, que desenhava o pote e os pincéis, o cavalete e o banco, entre outros objetos do ateliê. O menino descalço perseverou até superar todas as dificuldades e se tornar o maior mestre da arte que o mundo já conheceu. Embora Miguel Angelo se tenha tornado imortal em 3 ocupações diferentes, e a sua fama possa muito bem repousar na sua cúpula de S. Pedro como arquiteto, no seu Moisés como escultor, ou no seu Juízo Final como pintor, no entanto, descobrimos na sua correspondência, agora no Museu Britânico, que quando estava a trabalhar na sua colossal estátua de bronze do Papa Júlio II, era tão pobre que não conseguia que o seu irmão mais novo o visitasse em Bolonha, porque tinha apenas uma cama, na qual ele e 3 dos seus assistentes dormiam juntos. No entanto, a estrela de uma vontade inconquistável surgiu no seu peito, sereno, resoluto e quieto, calmo e controlado. Energia concentrada.
As lutas e os triunfos daqueles que estão destinados a vencer são uma história sem fim. A procissão de trabalhadores entusiastas também não cessará enquanto o globo terrestre girar sobre o seu eixo. Digamos o que quisermos do gênio, especializado em 100 profissões, mas o facto é que nenhum gênio serviu na Terra sem ter sido obrigado, pela força de vontade, a ultrapassar os obstáculos que se erguem sobre todos os que desejam elevar-se acima das circunstâncias em que nasceram, ou tornar-se maiores do que a sua vocação. Não era Virgílio filho de um porteiro, Horácio de um merceeiro, Demóstenes de um cortador, Milton de um escrivão, Shakespeare de um lenhador e Cromwell de um cervejeiro? Erva de São João. Ben Jonson, quando seguia a sua profissão de pedreiro, trabalhava no Lincoln's Inn, em Londres, de espátula na mão e livro no bolso. Joseph Hunter foi carpinteiro na sua juventude, Robert Burns um operário, Keats um farmacêutico, Thomas Carlyle e Hugh Miller pedreiros. Dante e Descartes eram soldados. O cardeal Wolsey, Defoe e Kirk White eram filhos de talhantes. Faraday era filho de um estalajadeiro e o seu mestre, Humphrey Davy, era aprendiz de um boticário. Kepler era empregado de mesa num hotel alemão. Bunyan era caldeireiro. Copérnico era filho de um padeiro polaco. Elevaram-se acima da sua vocação, como Arkwright, que se elevou acima da mera barbearia. Bunyan acima da caldeiraria. Wilson acima da sapataria. Lincoln acima do corte de Carys. E Grant acima do curtume. Ao serem barbeiros, caldeireiros, sapateiros, cortadores de carnes e curtidores de primeira classe, adquiriram o poder que lhes permitiu tornarem-se grandes inventores, autores, estadistas e generais. John Kay, o inventor da lançadeira, James Hargreaves, que introduziu a fiação, e Samuel Compton, que deu origem à fiação de mulas, eram todos artesãos, sem instrução e pobres. Mas eram dotados de faculdades naturais que lhes permitiram fazer mais mérito no mundo do que tudo o que o mero poder da erudição ou da riqueza poderia ter feito. Não se pode dizer de nenhum desses grandes nomes que seus cursos individuais na vida teriam sido o que foram, se não houvesse uma vontade soberba e inabalável, como a maré, para levá-los para cima e para frente. Que a fortuna esvazie toda a sua aljava sobre mim. Eu tenho uma alma que, como um amplo escudo, pode abraçar tudo e ter espaço suficiente para mais. O destino não foi meu, nem eu sou do destino. As almas não conhecem conquistadores, disse Dryden. Capítulo 6. Resiliência. Nunca desistas a oportunidades e mudanças, ajudando os esperançosos 100 para 1, e através do caos, a alta sabedoria arranja sempre o sucesso, se apenas te aguentares. Nunca desistas, porque o mais sábio é o mais ousado, sabendo que a providência mistura a taça, e de todas as máximas a melhor, como a mais antiga, é o lema severo. Nunca desistas. Seja firme. Um elemento constante da sorte é a genuína, sólida e velha coragem teutônica, disse Holmes. O sucesso na maioria das coisas depende de saber quanto tempo é preciso para ter sucesso. Montesquieu. O poder da perseverança é característico de todos os homens que alcançaram algo de grande. Podem ser deficientes noutros aspectos, ter muitas fraquezas ou excentricidades, mas a qualidade da perseverança nunca está ausente num homem de sucesso. Não importa a oposição que ele encontre ou o desânimo que o atinja, o trabalho árduo não pode desagradá-lo, os obstáculos não podem desencorajá-lo, a labuta não pode cansá-lo, o infortúnio, a tristeza e os reveses não podem prejudicá-lo. Não é tanto o brilho do intelecto ou a fertilidade dos recursos, mas a persistência do esforço e a constância do propósito que fazem um grande homem. Os que têm sucesso na vida são os homens e mulheres que não desistem, que não se julgam gênios, mas que sabem que, se alguma vez conseguirem alguma coisa, terá de ser através de um trabalho determinado e persistente. Audubon, depois de anos a viver na floresta, viu 200 dos seus desenhos de valor inestimável serem destruídos por ratos. Uma chama pungente, conta ele, atravessou o meu cérebro como uma seta ardente, e durante várias semanas fiquei prostrado com febre. Por fim, a força física e moral despertou em mim. Peguei novamente na minha arma, no meu saco de caça, na minha carteira e nos meus lápis, e mergulhei de novo nas profundezas da floresta. Toda a gente conhece o infortúnio de Carlyle ao escrever a sua História da Revolução Francesa.
Depois de o primeiro volume estar pronto para ser impresso, emprestou o manuscrito a um vizinho que o deixou no chão, e a empregada levou-o para acender a lareira. Foi uma desilusão amarga, mas Carlyle não era homem de desistir. Depois de muitos meses a examinar centenas de volumes de autoridades e dezenas de manuscritos, reproduziu o que tinha ardido em poucos minutos. Ele prossegue, e a luz raiará. O menor conhecimento da história literária traria à luz uma multidão de heróis da pobreza ou do infortúnio, de homens e mulheres perplexos e desanimados, que, no entanto, despertaram para novos esforços a cada novo obstáculo. Arago conta que encontrou, sob a capa de um livro que estava a encadernar, uma pequena nota de D'Alembert a um estudante. Continue, senhor, continue. As dificuldades que encontrarás resolver-se-ão por si mesmas, à medida que avançares. Vá em frente, e a luz vai amanhecer e brilhar com cada vez mais clareza no seu caminho. Esta máxima, disse Arago, foi o meu maior professor de matemática. Se Balzac fosse facilmente desencorajado, teria hesitado perante as palavras de aviso do pai. Sabes que na literatura um homem tem de ser rei ou mendigo? Muito bem, foi a resposta. Serei rei. Os pais abandonaram-no à sua sorte num sótão. Durante 10 anos travou terríveis batalhas contra a miséria e a pobreza, mas acabou por obter uma grande vitória. Ganhou-a depois de ter produzido 40 romances sem sucesso. O início da juventude de Zola foi marcado por uma luta amarga contra a pobreza e a privação. Até aos 20 e poucos anos, foi uma criança mimada. Mas com a morte do pai, ele e a mãe começaram a batalha da vida em Paris. Sobre este período negro, o próprio Zola diz: muitas vezes passei fome durante tanto tempo que parecia que ia morrer. De um fim de mês para o outro, mal provava carne, e durante 2 dias vivia com 3 maçãs. O fogo, mesmo nas noites mais frias, era um luxo inimaginável. E eu era o homem mais feliz de Paris quando conseguia uma vela, à luz da qual podia estudar à noite. Os pés descalços de Samuel Johnson em Oxford viam-se através dos buracos dos seus sapatos, e, no entanto, ele atirava pela janela o par novo que alguém lhe deixava à porta. Durante algum tempo, viveu em Londres com 9 pence por dia. Durante 13 anos lutou duramente contra a miséria. John Locke viveu em tempos a pão e água, num sótão holandês, e Heine dormiu muitas noites no chão de um celeiro, tendo apenas um livro como almofada. À pobreza, como um espinho no peito de Harriet Martineau, devemos os seus escritos. Não há páginas mais interessantes na biografia do que aquelas que relatam como Emerson, quando menino, não pôde ler o segundo volume de um certo livro, porque sua mãe viúva não podia pagar a quantia, 5 centavos, necessária para obtê-lo na biblioteca circulante. Pobre rapaz, disse Emerson ao olhar para seu filhinho delicadamente criado. O quanto ele perde por não ter que passar pelas duras experiências que eu tive na minha juventude. Foi através da necessidade imposta a ele de ganhar dinheiro que Emerson obteve seu primeiro grande sucesso na vida como professor. Não conheço nenhuma insígnia e bandeira tão inquestionável de uma mente soberana, como aquela tenacidade de propósito que, através de todas as mudanças de companheiros, partidos ou fortunas, nunca muda, nunca cede um centímetro de coração ou esperança, mas esgota a oposição e alcança o seu porto. Nunca pode triunfar. Louisa Alcott ganhou $200.000 com a sua caneta. No entanto, quando começava a sonhar com o seu poder, o pai entregou-lhe um dia um manuscrito que tinha sido rejeitado pelo Sr. Fields, editor da Atlantic, com a mensagem: diz a Louisa para ir para o ensino. Ela nunca poderá ter sucesso como escritora. Diz-lhe que eu serei bem-sucedido como escritor e que um dia escreverei para a Atlantic. Pouco tempo depois, escreveu para a Atlantic um poema que Longfellow atribuiu a Emerson. E chegou uma altura em que escreveu no seu diário: há 20 anos decidi tornar a família independente se pudesse. Aos 40 anos isso está feito. Todas as dívidas foram pagas, mesmo as ilegais, e temos o suficiente para estarmos confortáveis. Talvez me tenha custado a saúde. Pisei as impossibilidades. Assim disse Lord Chatham. Por quê? Perguntou Mirabeau. Devemos chamar-nos homens, a menos que seja para ter sucesso em tudo e em todos os lugares. Está tudo muito bem, disse Charles J. Fox, para me dizer que um jovem se distinguiu por um primeiro discurso brilhante. Ele pode continuar satisfeito com o seu primeiro triunfo,
mas mostrem-me um jovem que não tenha sido bem-sucedido no início e que depois tenha continuado, e eu apoiarei esse homem a fazer melhor do que aqueles que foram bem-sucedidos na primeira tentativa. Cobden foi-se abaixo na primeira vez que subiu a um palanque em Manchester, e o presidente pediu desculpa por ele, mas não parou de falar, até que todos os pobres de Inglaterra tivessem pão maior, melhor e mais barato. O jovem de Israel provinha de uma raça odiada e perseguida. Trabalhou o seu caminho através das classes média e alta, até se colocar no topo do poder político e social. No início, foi escarnecido, ridicularizado, evitado, assobiado na Câmara dos Comuns. Disse simplesmente: chegará o momento em que me ouvirão. Chegou o momento e durante um quarto de século, ele empunhou o cetro da Inglaterra. Quão enorme era o incalculável poder de reserva de Lincoln quando jovem, ou do presidente Garfield, lenhador, tocador de sinos e varredor geral na faculdade. Propósito persistente. Fala-se muito de gênio, talento, sorte, azar, inteligência e boas maneiras como factores importantes para o sucesso. À parte a sorte e o acaso, todos estes elementos são factores importantes. No entanto, a posse de qualquer um deles ou de todos eles, sem um objetivo definido, um propósito definido, não garante o sucesso. Os homens andam à deriva nos negócios, andam à deriva na sociedade, desviam-se na política. Também andam à deriva naquilo que carinhosa e vãmente imaginam ser a religião. Se os ventos e as marés forem favoráveis, tudo corre bem, se não, tudo corre mal. Stalker diz: a maior parte dos homens anda simplesmente à deriva na vida, e o trabalho que fazem é determinado por uma centena de circunstâncias diferentes. Poderiam muito bem estar a fazer qualquer outra coisa, ou prefeririam não estar a fazer nada. No entanto, independentemente do que possa ter faltado aos gigantes da raça, todos os homens que tiveram um sucesso notável tiveram uma característica em comum: tenacidade e persistência de objetivos. Por mais inteligente que um jovem possa ser, quer seja o melhor da sua turma na faculdade, quer supere todos os outros rapazes da sua comunidade, nunca terá sucesso se lhe faltar esta qualidade essencial de persistência resoluta. Muitos homens que poderiam ter sido músicos, artistas, professores, advogados, médicos ou cirurgiões brilhantes, apesar das previsões em contrário, não conseguiram alcançar o sucesso por não terem essa qualidade. A perseverança é um poder que gera confiança nos outros. Toda a gente acredita no homem determinado. Quando ele empreende algo, a sua batalha está meio ganha, porque não só ele próprio, mas todos os que o conhecem, acreditam que ele vai conseguir o que se propõe fazer. As pessoas sabem que é inútil opor-se a um homem que usa as suas pedras de tropeço como degraus, que não teme a derrota, que nunca, apesar da calúnia ou da crítica, se esquiva à sua tarefa, que nunca se esquiva à responsabilidade, que mantém sempre a sua bússola apontada para a estrela polar do seu objetivo, independentemente das tempestades que possam assolar à sua volta. O homem perseverante nunca para pensar se está a ter sucesso ou não. Tudo o que ele se pergunta é como continuar, como chegar um pouco mais longe, um pouco mais perto do seu objetivo. Seja através de montanhas, rios ou pântanos, ele tem de o alcançar. Todas as outras considerações são sacrificadas a este objetivo dominante. O sucesso de um jovem aborrecido ou medíocre e o fracasso de um brilhante é uma surpresa constante na história americana. Mas se olharmos atentamente para os vários casos, descobriremos que a explicação reside na força de resistência do rapaz, aparentemente aborrecido, na capacidade de se manter firme como uma rocha, em todas as circunstâncias, de não permitir que nada o desvie do seu objetivo. 3 coisas necessárias. São necessárias 3 coisas, disse Charles Sumner. Primeiro, espinha dorsal. Segundo, espinha dorsal. Terceiro, espinha dorsal. Uma boa oportunidade por si só não é nada. A educação não é nada sem uma determinação forte e vigorosa, e sem a resistência necessária para alcançar algo no mundo. Um começo encorajador não é nada sem firmeza. Um homem que não consegue manter-se de pé, que oscila primeiro para um lado e depois para o outro, que não tem opinião própria nem coragem para pensar o que pensa, é de pouca utilidade neste mundo. O que governa o mundo é a garra, a perseverança, a resistência moral e a coragem.
No julgamento dos 7 bispos da Igreja de Inglaterra, por se terem recusado a ajudar o rei a derrubar a fé protestante, foi necessário vigiar os oficiais nos portões para que não enviassem comida a algum membro do júri e o ajudassem a levar os outros a concordar. Só era permitido enviar água para os jurados se lavarem, e eles tinham tanta sede que a bebiam. No início, 9 eram a favor da absolvição e 3 da condenação. 2 dos que estavam em minoria depressa cederam. O terceiro, Arnold, era obstinado. Recusou-se a discutir. Austin disse-lhe: "Olha para mim. Sou o maior e mais forte dos 12. E antes de encontrar uma petição como esta calúnia, aqui ficarei, até não ser maior do que um cachimbo de tabaco." Arnold cedeu às 6 horas da manhã. Sucesso contra todas as probabilidades. Sim, a este pensamento agarro-me com firme persistência. O último resultado da sabedoria torna-o verdadeiro. Só ganha a sua liberdade e a sua existência quem diariamente as conquista de novo. Goethe. É interessante observar como algumas mentes parecem quase se criar a si mesmas, diz Irving, surgindo sob qualquer desvantagem e abrindo caminho solitariamente, mas irresistivelmente, através de 1000 obstáculos. Circunstâncias opostas criam força. A oposição dá-nos maior poder de permanência. Ultrapassar um obstáculo dá-nos maior capacidade para ultrapassar o seguinte. A história está cheia de exemplos de homens e mulheres que se redimiram do infortúnio, da pobreza e da desgraça, graças à firme determinação de uma vontade férrea. O sucesso não se mede por aquilo que um homem alcança, mas pela oposição que encontrou e pela coragem com que manteve a luta contra as adversidades. Não é a distância que corremos, mas os obstáculos que superamos, as desvantagens sob as quais corremos a corrida, que decidirão os prêmios. É a derrota, diz Henry Ward Beecher, que transforma o osso em pedra e a cartilagem em músculo, e torna os homens invencíveis, e forma essas naturezas heróicas que agora estão em ascendência no mundo. Não temais, pois, a derrota. Nunca se está tão perto da vitória como quando se é derrotado numa boa causa. O governador Seymour de Nova York, um homem de grande força e caráter, disse ao rever a sua vida: "Se eu tivesse de apagar 20 actos, quais seriam? Seriam os meus erros nos negócios, as minhas loucuras, pois suponho que todos cometemos loucuras de vez em quando, ou seriam as minhas queixas? Não, porque afinal de contas, são precisamente as coisas de que beneficiei. Por fim, cheguei à conclusão de que devia apagar, em vez dos meus erros, os meus triunfos. Não podia dar-me ao luxo de descartar o tônico da mortificação, o refinamento da dor. Precisava de todos eles. Toda a condição, seja ela qual for, diz Channing, tem dificuldades, perigos, dores. Tentamos escapar-lhes. Desejamos um terreno abrigado, um caminho tranquilo, amigos animadores e sucesso ininterrupto. Mas a providência ordena tempestades, desastres, hostilidades, sofrimentos, e a grande questão de saber se viveremos de todo, se nos tornaremos fortes de mente e coração, ou se seremos fracos e lamentáveis, depende não tanto de qualquer coisa, mas do uso que fazemos das circunstâncias adversas. Os males externos destinam-se a educar as nossas paixões e a despertar as nossas faculdades e virtudes para uma ação mais intensa. Às vezes, parecem criar novos poderes. A dificuldade é o elemento, e a resistência, o verdadeiro trabalho do homem. A autocultura nunca avança tão rapidamente como quando circunstâncias embaraçosas, oposição dos homens ou dos elementos, mudanças inesperadas dos tempos, ou outras formas de sofrimento. Em vez de nos desencorajarem, lançam-nos sobre os nossos recursos interiores, voltam-nos para Deus em busca de força, tornam claro para nós o grande objetivo da vida e inspiram-nos uma resolução calma. Nenhuma grandeza ou bondade vale muito a menos que seja testada nesses fogos. Benjamin Disraeli. É melhor conter com o coração e com as mãos a maré revolta da vida, do que ficar inconsciente na sua margem florida das ocasiões de Deus à deriva. É melhor suportar com os nervos nus as agulhas deste ar picante, do que no colo da facilidade sensual se resignar. O poder divino de fazer, o objetivo divino de saber. Whittier. Capítulo 7. O grau de O.O. Quando Moody visitou a Irlanda pela primeira vez,
Um amigo apresentou-o a um comerciante irlandês, que lhe perguntou imediatamente: ele é um OO? Out e out. Era isso que OO significava. Fora e fora. Por Deus, era isso que o comerciante queria dizer. Com efeito, ele não passa de um homem de madeira, de um pobre pau, que é resoluto em tudo o resto, mas nunca sabe onde está em todas as relações morais, não estando religiosamente em lado nenhum. Os primeiros livros de Hebreus têm muito a dizer sobre o vale da decisão e o desenvolvimento do caráter moral para fora e para dentro. Faltando lamentavelmente uma força de vontade bem equilibrada, o homem que fica ao lado do mal moral personificado por sua mão, para servi-lo voluntariamente como seu instrumento e servo. Moralmente feito à imagem de Deus, o que é mais saudável, mais salutar e mais adequado para um homem do que ele se levantar prontamente, resolutamente, para fazer da vontade divina sua própria vontade em toda ação moral, para tomá-la como o guia supremo a seguir? É a glória da vontade humana coincidir com a vontade divina. Assim, a vontade de ferro do homem, em vez de ser um poder egoísta maléfico, será útil para a elevação da humanidade. Deus falou ou não falou. Se ele falou, os sábios ouvirão. Buscamos a verdade no mundo. Extraímos o bem, o puro, o belo, da pedra esculpida e do pergaminho escrito, de todos os campos floridos da alma. E buscadores cansados do melhor, voltamos carregados de nossa busca, para descobrir que todos os sábios disseram: está no livro que nossa mãe leu. Whittier. Ó terra que floresce e pássaros que cantam, ó estrelas que brilham quando tudo está escuro. Em tipo e símbolo tu trazes a vida divina e nos convidas a escutar, para que possamos captar a sublime canção e, subindo, transpor os limites do tempo. Assim ganharemos a meta divina, nossa imortalidade. Carol Norton. Ao longo desta viagem, mergulhamos na essência da vontade humana, essa força indomável que habita em cada um de nós. Apercebemo-nos de que a vontade não é apenas um desejo, mas uma ferramenta poderosa capaz de transformar as nossas vidas e de nos guiar em direção a nossos sonhos mais ambiciosos. A vontade férrea que Marden descreve não é um talento exclusivo de poucos. É uma habilidade que todos nós podemos cultivar e desenvolver. Mostrou-nos que, com determinação, disciplina e um objetivo claro, podemos ultrapassar qualquer obstáculo e alcançar os nossos objetivos mais elevados. Agora que assimilou estas valiosas lições, convido-o a refletir sobre o seu próprio percurso. Pergunte a si próprio: como posso aplicar estes princípios na minha vida cotidiana? Que desafios posso enfrentar com uma determinação renovada? Que sonhos posso perseguir com uma vontade reforçada? Lembre-se de que cada passo em frente, por mais pequeno que seja, é uma prova da sua força de vontade. Cada vez que escolhe persistir em vez de desistir, está a forjar um caráter indomável. Cada objetivo alcançado, cada sonho realizado, é uma celebração do seu poder interior. O verdadeiro sucesso não se mede apenas pela realização material, mas pela satisfação de saber que deu o seu melhor, que perseverou nos seus esforços e manteve a sua integridade ao longo do caminho. É o orgulho de olhar para trás e ver como, apesar das dificuldades, manteve uma vontade inabalável. Ao encerrarem este livro, encorajo-vos a levar estes ensinamentos convosco. Deixem que a sabedoria de Orison Swett Marden vos inspire a viver com mais paixão, a enfrentar a vida com mais coragem e a perseguir os vossos sonhos com uma determinação renovada. Que o seu legado de perseverança e força seja um guia na sua jornada pessoal. Em nome do autor e de todos aqueles que encontraram inspiração nestas páginas, agradeço-vos por se juntarem a nós nesta viagem. Lembrem-se sempre que dentro de vós existe uma vontade de ferro, capaz de grandes feitos e de criar um impacto duradouro no mundo. Avança com determinação e coragem. O mundo está à espera que libertem todo o vosso potencial.